Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, tinha muito interesse em participar neste debate sobre as responsabilidades entre PS e PSD no Estado da Justiça em Portugal, mas por falta de tempo, obviamente, vou limitar-me a identificar alguns aspectos mais em concreto da proposta de lei que nos suscitam algumas dúvidas e algumas preocupações. A primeira das quais tem que ver com o papel que é atribuído ao juiz e com o seu enquadramento e com o contributo que se pretende que o juiz possa ter na resolução de alguns dos problemas com que a justiça civil se confronta no nosso país, nomeadamente com a questão da celeridade. Porque, Sra. Ministra, nós julgamos que a questão não pode ser colocada do ponto de vista da discricionariedade da intervenção do juiz para ultrapassar aquilo que são os problemas com a utilização de expedientes dilatórios ou com a garantia da celeridade e da eficácia. Há uma exigência de previsão pelas partes em relação àquilo que é o desenrolar do processo, que tem que ter tradução na letra da lei e na previsão legal. Por outro lado, Sra. Ministra, nós julgamos que a resposta não pode encontrar-se também numa atuação do juiz que, do ponto de vista legal, não estando devidamente definida, encontra depois resposta na possibilidade de recurso pelas partes dessas decisões. Porque há aqui um problema que é um problema de fundo, Sra. Ministra, que é o problema dos custos com a justiça e dos custos que implica para os cidadãos a possibilidade de recurso, porque os recursos, como a Sra. Ministra sabe, não são de borla e isso introduz objetivamente obstáculos para alguns dos cidadãos na utilização dessa possibilidade. Uma outra questão, Sra. Ministra, tem que ver expressamente com os expedientes dilatórios. Sra. Ministra, da nossa perspectiva, os expedientes dilatórios não se combatem, evitam-se. E há uma questão que é fundamental, Sra. Ministra. Mais taxas ou taxas mais altas não impedem a utilização dos expedientes dilatórios. Limitam o número de cidadãos que a eles podem recorrer. Os cidadãos com capacidade de pagar e custear as taxas ou as multas que lhe venham a ser aplicadas continuarão a utilizá-los. Aqueles que não disponham desses recursos económicos não os utilizarão. E, portanto, esta questão não evita a utilização dos expedientes dilatórios e, da parte do PCP, Sra. Ministra, procuraremos apresentar propostas concretas que evitem a possibilidade de existência de expedientes dilatórios. Ainda algumas dúvidas, Sra. Ministra, muito rapidamente, sobre procedimentos cautelares e sobre a ação executiva. Relativamente aos procedimentos cautelares, Sra. Ministra, temos alguma apreensão relativamente à consequência de algumas destas alterações, sobretudo num quadro de dificuldades económicas dos portugueses e das famílias, que tornam particularmente melindrosos alguns dos procedimentos cautelares. A possibilidade, por exemplo, Sra. Ministra, de ser decretado o arresto de bens sem demonstração do justo receio da perda de garantia patrimonial quando a dívida resulta da aquisição, vou concluir, Sr. Presidente, quando a dívida resulta da aquisição do bem arrestado, pode, inclusivamente, Sra. Ministra, bolir com aspectos fundamentais da organização da economia doméstica e da vida das pessoas. Igualmente, a mesma preocupação em relação à inversão do contencioso, Sra. Ministra já sabe da nossa preocupação, porque se traduz, Sra. Ministra, num procedimento que era um procedimento em que existia, utilizando a expressão latina, a aferição do fumus bonus iuris, ou seja, da presunção da existência do direito, acaba por se transformar num momento em que se confirma definitivamente o direito e inverte-se o ónus da prova, o que não nos parece correto. E para terminar mesmo, Sr. Presidente, em relação à ação executiva, temos algumas preocupações relativamente à possibilidade de extinção ao fim de 3 meses, porque isso não permite a resolução do volume, o problema do volume dos processos. Preocupação também relativamente à extinção da ação executiva por falta de pagamento de honorários e despesas ao solicitador de execução. Entendendo nós que essa é uma preocupação que tem obviamente que ser tida em conta, porque se trata do pagamento do rendimento de que as pessoas vivem, esse interesse não pode ser satisfeito à custa da extinção do direito do credor e, portanto, julgamos que devem ser encontradas outras soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua... Obrigado.